Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os amados irmãos e amigos que estão nos acompanhando aqui no canal Visão Cristocêntrica, no quadro Na Visão do Texto. E hoje vamos continuar sendo abençoados na nossa série de 1 Samuel, capítulo 15. Mas eu peço a você que aguarde, já voltaremos logo após a nossa vinheta. Na Visão do Texto, no canal Visão Cristocêntrica. Pegou a visão? Então venha conosco estudar a Palavra de Deus. Glórias ao nome dele para todos sempre. Amém. É muito bom estar junto com vocês aqui no nosso quadro Na Visão do Texto. E aí eu pergunto a você, se está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal? Então eu peço a você que pause esse vídeo e acompanhe o nosso card que está aparecendo aqui, que vai estar levando você para assistir a primeira parte da nossa série, em 1 Samuel capítulo 15, você entendendo todo o contexto, tudo que falamos na nossa primeira parte da série, volte para cá, venha conosco para assistir todo o decorrer que vamos ainda continuar. E também eu peço você que, por gentileza, se você gostou desse vídeo, né, que você assistiu na nossa série, já deixe seu like, já compartilhe os nossos vídeos, e também se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito ainda. E depois, vindo para cá, vamos juntos mergulhar no texto bíblico para sermos altamente abençoados pela palavra de Deus. Então, no tema de hoje, nós queremos tratar, ainda em 1 Samuel capítulo 15, agora a partir dos versículos 24 em diante, queremos trabalhar um tema: não troque a obediência a Deus por nada nesse mundo. Nós vimos bem, dentro de todo o contexto que falamos, que Samuel recebeu uma ordem da parte de Deus para passar para Saul, e Saul, tendo a responsabilidade de fazer a vontade de Deus, ele deliberadamente preferiu fazer a vontade do seu coração e ouvir a voz do povo, e assim poupou Agag, né, o rei dos Amalequitas, sendo que Deus tinha mandado ele destruir todo mundo que estivesse naquele povo, e ele poupou para agradar o povo, para fazer a vontade do seu coração. Teve consequências esse pecado ao trocar a vontade de Deus pela sua vontade, ele sofreu consequências, tendo a rejeição de Deus, a quebra da comunhão que ele tinha com Deus, e com isso trouxe uma série de outras coisas que aconteceram na sua vida. E a gente vendo no decorrer de tudo isso que aconteceu aqui no capítulo 15, agora nós vamos ver que ele começa a ter uma sensação, né? Um sentimento de arrependimento, mas nós vamos ver que não é um arrependimento. Primeira coisa que vai acontecer é que nós vamos aprender uma lição muito importante aqui agora no capítulo 15, perdão, no versículo 24, porque essa nossa primeira lição nessa parte agora do texto, vamos aprender com esse tema: não troque a obediência de Deus por nada nesse mundo, e a gente vai ver que ele aqui tem uma reação, e a gente vai aprender uma grande lição aqui, que é: quando nós trocamos a obediência a Deus, ficamos à mercê de obedecer outras vozes e não a voz de Deus. E isso é pecado. Olha o que ele mesmo vai falar aqui no texto de 1 Samuel capítulo 15, no versículo 24. Acompanhe comigo o texto na tela. Então Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Ele deliberadamente assume que deu ouvidos à voz do povo e não à voz de Deus, não à vontade de Deus. Primeira lição que a gente aprende aqui dentro desse ensinamento é que a voz do povo não é a voz de Deus, mas a voz de Deus é a vontade soberana. Então, se você ouviu a voz de Deus na sua vida para que você obedeça, não ouça ninguém, não ouça a família, não ouça amigos, colegas, nem muitas das vezes não ouça nem nossos próprios parceiros ali, sua esposa, seu marido, porque às vezes essa voz, no momento, não pode ser a voz de Deus. Você tem que analisar se essa voz corrobora para a vontade de Deus, ou essa voz ela vai te levar a não fazer a vontade de Deus, porque naquele momento pode ser que não esteja na mesma dimensão. Então, o mais importante é você entender que a voz do povo não é a voz de Deus, mas a voz de Deus é a vontade soberana. Então, você precisa aprender e viver. E essa é a realidade que o texto nos ensina, porque aqui nós vemos
que quando nós trocamos a obediência a Deus, ficamos à mercê de ouvir outras vozes e não a voz de Deus. E outras vozes não é a voz de Deus. Isso é pecado. E Samuel, aqui diante de Saul, ouve ele assumir que ele temeu mais o povo do que a Deus. E aí eu pergunto a você agora, olhando isso, aonde que isso vai parar? Essa realidade de Saul. Muitas das vezes, como é que ficamos quando ouvimos mais a voz do povo do que a voz de Deus? Aonde essa realidade vai parar? E a gente vai aprender uma segunda lição aqui agora, nesse texto, que é a seguinte: quando nós desobedecemos a Deus, certamente os que andam com Ele não nos apoiarão em nossos pecados. Vai parar nisso. Quando você troca a voz de Deus pela voz do povo, aqueles que andam com Deus não vão te apoiar, vão te abandonar, vão te deixar seguir o seu próprio caminho, porque eles entendem que aquela vontade que você está caminhando não é a vontade de Deus. Então, aquelas pessoas te deixam caminhar, porque eles sabem que você não está ouvindo a vontade de Deus, né? Às vezes pela repreensão, às vezes pela própria palavra de Deus pregada, você continua fazendo a sua própria vontade. Então aqueles que andam com Deus não te acompanharão. Preste atenção que o texto bíblico vai dizer nos versículos 25 e 26, acompanhe comigo na tela. Mas agora peço que você perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei com você, porque por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei sobre Israel. Então, a gente vê que nesse momento Samuel fala: não vou voltar com você, para você adorar a Deus de forma a não se arrepender. Estou fora. Por que que ele está fora? Porque essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você não só assuma, mas também se arrependa. E essa é a realidade agora aqui, que nós vamos refletir, e eu convido a todos vocês junto comigo a refletirmos. Será que temos visto pessoas que andavam com Deus, que andam com Deus e que agora estão nos abandonando nessa caminhada porque estão nos chamando a atenção que a nossa caminhada, que as nossas decisões estão longe da vontade de Deus e mesmo assim a gente não consegue enxergar? Vamos acabar vendo essas pessoas deixando as nossas vidas de lado, nos abandonando na caminhada, no apoio, porque ali Samuel não apoiou mais Saul, porque ele sabia que ele estava debaixo da repreensão, do juízo de Deus. Será que temos nos arrependido ou temos só assumido os nossos pecados, mas não gerado arrependimento em nossos corações? Vamos ficar com essa reflexão hoje? E aí eu pergunto a você, você gostou desse texto, nessa nossa primeira parte da nossa segunda temporada, vamos dizer assim, da nossa série aqui em 1 Samuel capítulo 15? Então, se você gostou, eu convido a você a deixar o seu like, a compartilhar esse vídeo para que ele alcance muitas outras vidas para a glória de Deus. E também, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e deixe os seus comentários, porque para mim é muito importante ouvir vocês, do que vocês entendiam desse texto, qual é a visão que vocês tinham desse texto bíblico. E também nos acompanhe em todas as nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. E aí eu faço a pergunta para você: pegou a visão? Voltaremos no nosso próximo episódio, aqui no quadro Na Visão do Texto. Eu te aguardo. Fiquem todos na paz do Senhor.